Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê Alberto, esse é mais um vídeo do MedZD. Esse é o quarto vídeo da série de epidemiologia. Vamos discutir então mais 3 questões. Essa é uma questão da prova de 2016. O gráfico a seguir apresenta mortalidade proporcional por causa no Brasil de 1930 a 2004. Então aqui só pra gente, aqui é o mesmo gráfico, tá pessoal? Vamos pegar aqui então o que a gente tem no gráfico. Então, ó, doenças infecciosas e parasitárias. Então estava 45, foi para 5. Então caiu bastante. Neoplasias. Neoplasias estava 2,5, aí foi para aproximadamente 17,5. Doenças do aparelho circulatório. Estava 11, 12, foi para 30 em 2004. Doenças do aparelho respiratório. Manteve-se razoavelmente estável, tá? Então, 11, 12, 2004, 11, 12 também. Causas externas, 2,5 aproximadamente, aí aumentou até 14, mais ou menos. Então, vamos lá, ó. A pergunta, a partir da análise do gráfico acima, infere-se que, alternativa A existência de políticas de segurança pública e de projetos para redução de acidentes de transporte terrestre contribuiu para explicar a redução da mortalidade proporcional por causas externas. Pode ter contribuído, mas não teve essa queda, né? Na realidade, ela teve um aumento, né? De 2030 até 2004, aumentou, tá? Então a gente não pode falar que teve uma redução da mortalidade proporcional, tá? De 2030 a 2004, a gente está vendo aqui claramente que foi só aumentando só, né? Aumentou, em um certo momento caiu um pouco. B. O número expressivo do número de casos de dengue a partir da década de 90 contribuiu para explicar o aumento importante da mortalidade por doenças transmissíveis a partir desse período? Não, né? A gente vê que as doenças infecciosas e parasitárias elas diminuíram, né? De 2030 e até 2004 vem caindo. Mesmo da década de 90 para cá, vem caindo. AC. O preenchimento inadequado das declarações de óbito é um dos fatores que contribui para explicar a persistência da mortalidade proporcional por causas cardiovasculares no longo do período estudado. Se a gente for pegar aqui, ó, doenças do aparelho circulatório, vem aumentando, né? Vem aumentando até a década de 90, aumentou aí progressivamente, e aí da década de 90 para cá vem caindo um pouco. Mas não, está errada essa questão também, essa alternativa. VAD. O sedentarismo e o excesso de peso inclui-se entre os fatores que contribuem para explicar o aumento contínuo da proporção de mortes por doenças crônicas não transmissíveis a partir de 1950? Sim, isso é um fato aí que a gente sabe que realmente o sedentarismo aí vem aumentando aí a taxa de algumas doenças, tais como doenças cardiovasculares, doenças do sistema respiratório, dentre outras, ok? Então, aí na alternativa D, a alternativa correta para essa questão. Questão 47, 2016 também, 93, a tuberculose passou a ser reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência global, tendo sido inserida nas políticas de saúde internacionais. Em 2000, a meta de reduzir o coeficiente de incidência da doença até 2015 foi contemplada nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM, da Organização das Nações Unidas. O gráfico abaixo apresenta a evolução dos coeficientes de incidência da tuberculose no período de 90 a 2013, no Brasil e em alguns outros países. Vamos lá, quais são esses países? Etiópia, Nigéria, Angola, Equador, Brasil, Portugal, Japão e Cuba. Se a gente vê aqui, a Etiópia. Etiópia, ela vem aqui, ela teve um pico e desde então, aí, mais ou menos 97, 98, ela vem caindo. A Nigéria de 90 até agora só veio crescendo e chegou a um certo ponto que ficou um pouquinho constante.
Angola vem num ascendente aí, só aumenta só. O Equador ele tem uma queda aí bastante significativa, né? Ó. A gente vê aí que foi uma queda progressiva e vem diminuindo aí os casos. O Brasil vem diminuindo também até o momento que deu uma estabilizada. Portugal vem diminuindo até o momento que também deu uma estabilizada. O Japão da década de 90 para cá vem diminuindo também e no final aqui meio que deu uma estabilizada. E Cuba também já não tinha um coeficiente tão alto, mas vem caindo também. Vamos lá, vamos ver então as alternativas. O que ele pede para a gente, ó. Na pergunta, assinale a alternativa que apresenta a correta análise do gráfico acima no contexto da série de dados apresentada. Então vamos lá, alternativa A. O Brasil e mais 4 países alcançaram a meta dos ODM, tendo sido Cuba o país com maior percentual de queda em incidência da tuberculose? Não, né? Ó, só para a gente lembrar, Cuba é esse último aqui. Cuba já tinha um coeficiente baixo, né? Ó, daqui de 90 tinha 25, em 2013 está com 9,5. Então, não foi dos mais altos, né? Caiu, sem dúvida, só que teve país que caiu mais, teve uma queda de incidência maior do que Cuba. B. O Brasil e mais 4 países alcançaram a meta dos ODM, tendo sido o Japão o país com maior percentual de queda da incidência da tuberculose. Vamos lá, vamos ver o Japão. O Japão é o que está aqui embaixo. O Japão está aqui, ó. Vamos lá, então o Japão já tinha um índice relativamente baixo, o coeficiente, e vem caindo, mas não é o país que tem a menor. Na verdade, não é o país que teve o maior percentual de queda de incidência. Pegando aqui o Japão, ele tinha 49 na década de 90 e hoje tem aí 18. 2013, pessoal. Então também não é o país que teve o maior percentual. Isso aqui está errado. Alternativa C. O Brasil e mais 5 países alcançaram a meta dos ODM, tendo sido o Equador o país com maior percentual de queda de incidência da tuberculose. Vamos lá, lembrando que o Equador realmente teve uma queda de incidência muito considerada, né? Ó, bastante importante. Ele saiu daqui de mais ou menos 175 para chegar aí próximo dos 50, tá? Então, teve uma queda aí bastante significativa. Pegando aqui o Equador, ele saiu de 174 na década de 90 para em 2013 ter 56 casos. Então, Equador aí, por enquanto, é o que está com mais, sem dúvida. Vamos ver a alternativa D. O Brasil e mais 5 países alcançaram a meta dos ODM, tendo sido Portugal o país com maior percentual de queda da incidência da tuberculose. Vamos voltar, vamos ver Portugal. Portugal está aqui, ó, laranja. Então, Portugal tinha aqui aproximadamente 70, 65 e em 2013 foi para aproximadamente 25. Caiu, mas não tanto quanto o Equador, né? Então, é uma questão aí relativamente fácil, que a gente consegue matar aí sem muita dificuldade, pessoal. Só interpretação de gráfico mesmo, tá? Bem tranquila. Vamos lá, questão 3. Essa é uma questão de 2011, uma questão chatinha, tá? Eu tentei fazer alguns cálculos, eu não consegui comprovar para vocês pelos cálculos, tá? Então, vou ver se depois eu consigo comprovar para poder colocar e explicar para vocês. Depois, se eu conseguir, eu faço um vídeo separado, ok? Por enquanto, vamos tentar interpretar aí, pelo texto a gente consegue ir eliminando as alternativas, ok? Vamos lá, ó. Considere uma comunidade rural onde o número aparentemente elevado de neonatos com má formação congênito é atribuído pelas mães agricultoras aos agrotóxicos utilizados na lavoura. Ao realizar um estudo de coorte retrospectivo dos nascimentos ocorridos na cidade nos últimos 3 anos, foi encontrado um risco relativo igual a 1,5.
com um intervalo de confiança de 95% entre 1,02 e 2,57. Qual a interpretação desse estudo? Vamos lá, alternativa A. Mães agricultoras têm risco 50% maior de conceber filhos com má formação congênita em relação a mães não agricultoras? Pode ser. A B. Mães agricultoras têm risco Mães agricultoras têm risco 95% maior de conceber filhos com má formação? 95 é um tanto, né? É um tantão aí. Vamos ver. A C. Mães agricultoras têm risco 102% maior de conceber filhos com má formação congênita? Mães agricultoras têm risco de 150% maior de conceber filhos? Aí, mães agricultoras têm risco de 257% maior de conceber filhos? Assim, a gente, ele pegou os valores aqui, né, pessoal? Ele pegou 1,5, ele pegou 95%, pegou esse 1,02, esse 2,57 e começou a colocar nas alternativas, né? Então, um risco relativo de 1,5 não é um risco tão alto, né? Então, imagina a gente falar que elas têm um risco de 257% a mais aí, já é furada já, né? Então, teria que ser um risco relativo bem alto aí. Mães agricultoras têm risco 150% maior, também 150 é muita coisa, né? Mães agricultoras têm risco 102%, errado. E aqui, no caso, ele colocou com um intervalo de 95% de confiança, né? Aí depois ele pega e joga aqui, que aí as mães agricultoras têm risco de 95% maior de conceber filhos. Tá errado também, tá, pessoal? Então, a correta é a alternativa A, tá? Ficou devendo para vocês, eu vou dar uma pesquisada, ou ver como eu consigo explicar para vocês aí por meio dos cálculos, ok? Tentei aqui, mas não consegui chegar num valor aí que eu conseguisse passar para vocês, tá? Acho que pela lógica a gente conseguia matar essa questão, mas essa é uma questão de 2011, né? 2011 foram as questões mais rebuscadas, foi uma prova mais complicada, tá? Como vocês viram aí das outras questões relacionadas à epidemiologia, não são questões extremamente difíceis, uma série delas é só interpretação de texto, então dá para ir bem, pessoal, nessa prova de preventiva também, tá? Então, para vocês verem que não é nenhum absurdo, não é extremamente difícil, tem que estar bem atento, prestar bastante atenção e trabalhar com as alternativas, tá? Dá para fazer aí uma ótima prova de preventiva e aí ajuda bastante nos pontos finais também, ok? Então, esse é o último vídeo dos comentários aí da prova das questões relacionadas à epidemiologia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo.